Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado que vai assistir essa live logo, nossa live de toda segunda-feira, às 7 da manhã. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Mais uma semana se iniciando, né? E nós vamos aqui conversar um pouquinho, continuar nossa conversa, né, sobre a nossa mente, que é o que a gente tem falado, né, toda segunda-feira. Toda segunda nós temos falado sobre isso, sobre a nossa mente, como é a nossa mente, como está a nossa mente. Então eu já peço, né, que Deus esteja aí abençoando cada um de vocês, que esteja abrindo a mente de vocês, para que vocês estejam recebendo essa palavra. Tenham uma semana abençoada, cheia de vitórias, tá bom? Vamos ler hoje lá em Efésios 1, 17 e 18. Vou abrir a Bíblia. Efésios 1, 17 e 18. Vamos ver o que diz lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém. Pessoal, hoje nosso tema aqui é sobre quando que a minha mente está normal. Quando que a minha mente está normal, né? Porque a nossa mente, ela é um verdadeiro campo de batalha, né? Passa pensamentos na nossa cabeça 24 horas por dia, né? As pessoas falam, eu não consigo parar de pensar, eu sempre estou pensando em alguma coisa. Pessoal, e no que a gente está pensando? E por que a nossa mente não descansa? Por que ela sempre fica com pensamentos e muitas vezes pensamentos que não vai nos levar a nada? Pensamentos que vai nos fazer infelizes, na verdade. Que vai nos trazer tristeza. Não vai nos acrescentar algo bom. Geralmente é assim que nós estamos. É assim que a nossa cabeça funciona. O mundo, gente, o mundo desde o início, desde que entrou o pecado no mundo, sempre andou assim, ansioso, temeroso, e aquela correria, aquela busca por várias coisas que não edificam, sabe? Aquela ansiedade, aquela depressão. Sempre teve muitas e muitas coisas ruins acontecendo, né, neste mundo, coisas que a gente olha e fica pensando como que pode, e situações nossa mesmo da nossa carne pecaminosa, que sabe que existem coisas que são erradas e nós fazemos, nós pensamos, muitas vezes agimos, né? Então, a gente não consegue deixar a nossa mente quieta, nossa mente num estado relaxado, não no sentido de ela não ficar, ela ficar ali quieta como se fosse uma pessoa assim que estivesse fora do ar,
Não, não é isso. É uma mente tranquila, uma mente em paz. E a palavra do Senhor diz, né? Paz em meio à guerra. E o que eu li ali na Bíblia, né? Efésios 1, 17 e 18, ele nos fala que nós precisamos ter o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus, para que a gente venha a ter os pensamentos corretos. Os nossos pensamentos, eles têm que estar alinhados com o Espírito Santo. Quando nós nos entregamos para Deus, né? O que acontece conosco? O Espírito Santo, ele vem habitar em nós e ele assume o controle da nossa vida. E o Espírito Santo, ele conhece a mente de Deus. E ele conhece a nossa mente. Aí o Espírito Santo vai trazer o que tem na mente de Deus e vai revelar a nós. Mas como que ele vai fazer isso se a nossa mente está tão barulhenta? Se nós não conseguimos entender o que ele está falando? Se nós não damos oportunidade para ele falar? Se nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, inquietos, nós não vamos conseguir respostas. Muitas vezes a gente está buscando respostas, né, para várias coisas da nossa vida. Mas a gente fala, meu Deus, Deus não fala, Deus não fala. Deus não fala comigo, eu peço, né, eu estou vivendo aqui uma situação que eu preciso de uma resposta e Deus, ele não fala comigo. Gente, para Deus, ele fala conosco através do Espírito Santo, através da sua palavra, através de alguma pessoa que ele use. Mas o Espírito do Senhor, ele habita em nós. Só que se nós estamos ali com a nossa mente só com pensamentos, sabe, ansiedade, sabe, aquela loucura, preocupação, a gente não vai conseguir. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E aí que está o problema. Nós nunca vamos saber que decisão tomar, que posição tomar, que atitude tomar, né? O que eu vou fazer na minha vida? Que passo que eu vou dar? Se eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo ele falando, mesmo ele gritando dentro de nós. Porque nós estamos com a nossa cabeça, com a nossa mente voltada àquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos carnais. E nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Então pode ser absurdo uma voz que você escute do Espírito Santo, você escute para as outras pessoas. Mas para você não é. Você tem a convicção que você ouviu dele e você sabe que a seu tempo aquilo vai acontecer. E isso é maravilhoso. Porque não importa o que as pessoas achem. Só que para mim viver essas coisas, eu preciso estar alinhada com Deus. Eu preciso, a partir do momento que eu conheço Deus, que eu conheço quem Ele é, eu preciso deixar Ele agir na minha vida. Eu preciso deixar Ele me dar as instruções. Porque, pessoal, nós, né, que somos cristãos, que conhecemos a Deus, será que a gente tem alguma dúvida que Deus tem o melhor para nós? Será que a gente, né, como cristãos, sabendo tudo que Deus fez por nós, o tanto que Ele nos ama, será que tem alguma dúvida de que Ele quer o nosso bem ou o nosso mal? Os pensamentos dele não são bons para nós, Ele é um pai carrasco que quer ver nós mal, triste. O que vocês acham? Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus que nos ama, que olha para nós e Ele se entristece de ver. Às vezes nós sofrendo, Ele fica triste.
pessoal. Às vezes nosso filho quer algo e a gente sabe que se a gente der aquilo para ele naquele momento, ele vai acabar se perdendo. Não é mesmo? Se meu filho tem 15 anos e ele quer aprender a dirigir, é certo eu dar, gente, um carro para ele? Não, não é. Por quê, gente? Porque a lei fala que a partir dos 18 anos você pode começar a dirigir. Antes não. Então eu preciso ser obediente à lei. É um mandamento, né? São as leis que foram colocadas aqui para que esteja ordem. Minha filha tem 5 anos. Volta e meia ela quer fazer algumas coisas, como passar uma margarina no pão. Ah, mas 5 anos já é grandinha. Não. Não tá na hora ainda, gente. Né? Ah, mãe, eu posso ir lá esquentar um leite. 8 anos a minha outra filha tem. Eu devo deixar? Talvez tenha mãe e pai que deixe. Cada um tem sua cultura. Eu não deixo. Porque eu sei que corre o risco dela se machucar. Às vezes ela fica triste. Somente de 5 anos. Que quer fazer uma coisa ou outra. Eu falo, não, filha. Ainda não, você ainda é pequenininha. Às vezes ela fica triste ali. E eu fico triste também. Só que eu sei que se eu der aquilo pra ela, ela vai se machucar. Não é o momento. Então não é porque Deus de repente não tá liberando alguma coisa pra nós ainda, que é porque Ele é um pai que não nos ama, que quer nos castigar. Não. É porque Ele sabe a consequência daquilo liberado antes de que a gente esteja pronto. E assim, muitas vezes a gente pede coisas para Deus, né? Ai, Deus me dá isso, me dá aquilo. E Deus, Ele sabe. Principalmente quando nós estamos, pessoal, ligados com Deus. Estamos alinhados com Deus. Nós pedimos algo para Ele, Ele sabe que se Ele nos der aquilo, naquela hora nós vamos se perder, vamos esquecer dele. Nós podemos, naquele momento, estar assim, nossa, super assim com Deus. Mas Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe o momento certo de nos dar. Então, Ele não quer que a gente venha a se perder. Ele não quer. Pare de buscar Ele depois que a gente receba algo. Porque às vezes a gente pensa, eu tô pronto, né? Nossa, eu não largo Deus por nada. É isso que a gente pensa às vezes. Mas a Bíblia, ela fala assim, que aquele que está de pé, cuide para não cair. Então não importa se você está 30 anos, 40 anos, 50 anos de pé. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para não cair. Então, nós precisamos, como está escrito ali em Efésios, estar buscando Deus. Buscando, ouvindo Deus, escutar, sabe? O Espírito. Pedir sabedoria para Ele que Ele nos dá. A Bíblia fala, peça. Ele nos dá sabedoria. Para que a gente seja iluminado pelo Espírito Santo para cada passo que a gente venha dar. Uma mente barulhenta, pessoal, cheia de pensamento, sabe? De ansiedade. Pensamentos, sabe, que não são coisas de Deus, sabe? Pensamentos, sabe, que você fica todo o tempo só cogitando coisas. Esse tipo de pensamento, pessoal, não é um pensamento que vai fazer com que a gente tenha paz e consiga ouvir a voz de Deus. É muito barulho. O Espírito Santo, ele pode estar ali falando, mas a gente não consegue ouvir. De tanto que a gente, sabe, pensa em outras coisas. E não tem domínio sobre a nossa mente. Né? Aqui diz aqui, ó, que o Espírito Santo, ele deseja nos trazer essa iluminação, mas a mente frequentemente deixa de perceber o que o Espírito está tentando revelar, porque ela está muito ocupada. Uma mente muito ocupada é anormal. A mente é normal quando está em descanso, não vazia.
Mas em descanso, não é vazia, gente. É em descanso. É tranquila, é serena, é em paz. Eu faço o que tem que ser feito. E eu descanso. E eu aguardo para ver qual ação que eu vou ter que tomar dali por diante. Certo? Vamos ver aqui o que mais tem aqui para mim passar para vocês. Eu vou ler para vocês aqui Isaías 26:3, pessoal. Isaías 26:3. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Acrescido, exatamente. Temos que buscar primeiro. É incrível. Sabe, eu não sei vocês. Se vocês já experimentaram coisas assim de Deus. Sabe? Coisas assim que vocês, sabe, tava assim tão ansioso. Sabe, fazendo coisas, buscando. E não focava no que realmente precisava focar, como é ali buscar primeiro o reino de Deus. Sabe? Às vezes tá passando uma luta, né? E tentando resolver ali, mas nem lembra de Deus. Nem lembra. Sabe? É uma coisa assim. Sei lá, parece que fugiu. Parece que fugiu aquilo e não vai o negócio. Aí de repente dá um estalo. E aí vai lá orar. Vai lá orar de verdade, com o coração aberto, com a mente aberta. E fala para Deus, Deus, eu preciso alinhar isso. Eu preciso ficar tranquila. Preciso confiar no Senhor. Preciso, Senhor, me recordar que eu tenho que te buscar. Buscar em primeiro lugar. E todo o resto vai ser me acrescentado. E aí você termina a oração, você sai ali daquele lugar onde você estava orando, e de repente já começa a acontecer algumas coisas boas. Algumas coisas são resolvidas. Você pensa, puxa vida, olhe como, né, um posicionamento, uma decisão de fazer primeiro isso e descansar. Olhe como Deus responde logo. Eu não sei vocês, mas comigo sempre acontece. Sabe, de repente, vez ou outra eu tá assim, querendo fazer outras coisas e muitas vezes, né, às vezes acaba que não pede total direção para Deus. Já pensa assim, ah, mas isso Deus quer para mim. Aí começa a fazer aquilo e aquilo parece que não vai, sabe? Daí parece que o outro que estava fazendo já começa a se embolar. Aí você, meu Deus, eu preciso alinhar isso aqui. Aí você vai para Deus, você ora. Deus, eu vou voltar a fazer só aquilo. Porque eu quis fazer esse outro aqui. Aí aquilo volta ao normal. Começa a fluir de novo. Da forma que estava antes para melhor. Eu já tive tantas experiências com Deus, meus queridos. Tantas. Sabe? De ir lá e as coisas não estão indo. De repente eu vou lá, eu oro. E no mesmo dia, minutos depois, sabe? Não é nem horas. Um tempinho depois, alguma coisa sobre aquilo que eu fui orar já acontece de uma forma que, tipo, eu olho assim e falo, gente, olhe como Deus é. Olhe como basta só uma atitude nossa, uma decisão nossa de buscar primeiro Ele. E uma vez eu ministrei isso numa igreja, sabe? Sobre buscar o reino de Deus. Primeiro Ele, para depois a sua justiça. E eu, quando eu estava ali estudando sobre isso, ali lendo a Bíblia, orando, me veio assim, sabe, que para você fazer isso e viver isso,
de buscar primeiro Ele, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Porque se você não tiver fé, você não vai conseguir viver essa palavra. Porque você vai buscar Ele, em primeiro lugar, e muitas vezes as coisas não vão melhorar. As respostas não vão vir de imediato. E aí, você vai continuar buscando Ele? Ou você já vai se atrapalhar tudo em tua mente e já vai, sabe, voltar lá e pegar tudo, aqueles pensamentos, aqueles problemas, aquela ansiedade, e você vai trazer tudo de volta para você. E aí vai ter que começar tudo de novo. Gente, só vive essa palavra do Senhor, essa promessa, né? É uma promessa. Que Ele vai acrescentar tudo para nós. Ele está prometendo, viu? Me busque em primeiro lugar, que todas as outras coisas eu vou acrescentar para você. É uma promessa. A gente só vai viver se a gente tiver fé. Sabe? Eu vou buscar Ele primeiro. E eu vou descansar. Eu vou apresentar para Ele aquelas coisas que eu acredito que eu preciso, porque Ele sabe que nós precisamos, mas Ele fala: lançai sobre mim toda vossa ansiedade, todo o vosso medo, lançai sobre mim. Eu tenho cuidado de ti. E vai descansar. Mas aí, será que a gente tem fé para lançar sobre Ele, fazer a vontade dEle, aquilo que Ele nos manda fazer, viver do jeito que Ele nos instrui a fazer para que a gente tenha a nossa vitória, as nossas bênçãos, a nossa tranquilidade, a nossa paz em meio à guerra? Será que a gente consegue? Se a gente não tiver fé, a gente não consegue viver isso. A gente vai lá, vai dar um passo para buscar Ele, as coisas não vão acontecer de imediato, a gente vai lá e vai pegar todos os nossos problemas. Todos os nossos pensamentos que estão acabando conosco, nós vamos lá pegar novamente e vamos trazer para nós. E vamos parar de buscar Ele. E vamos buscar com as nossas próprias forças fazer aquilo que nós estamos precisando ali no momento, estamos querendo resolver. Então a fé, quem nos dá é Ele também. Então, se está faltando fé, pede para Ele: Senhor, enche esse copo que está pela metade. Enche esse copo de fé, Senhor, para que eu realmente possa descansar no Senhor. Me ajude. Né? A filha lá de Jairo, que estava lá, morrendo, né? Morreu. O que ele falou? Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda. Ele pediu. E ele confiou, ele pediu porque ele sabia que ele ia receber. E a gente? A gente pede sabendo que vai receber? Ou é como uma roleta? Vai que dá certo. A gente confia em Deus? A gente sabe que Deus nos ama? Que Deus quer o nosso melhor? Que basta nós confiarmos, entregarmos, buscarmos Ele e termos uma mente tranquila, suave. Isaías, pessoal, 26, 3, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E é com essa palavra, gente, que eu vou encerrar já daqui a pouquinho. Temos aí 5 minutos a nossa live de hoje. Anotem, pessoal, Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olhe que palavra tremenda. Já pensou, gente? Olha que palavra tremenda. Para a semana.
a hora que a gente estiver passando, né, o nosso dia, nossos horários, e de repente vem algo ali que quer nos derrubar, né? Porque Ele conservará em paz, cuja mente confia em Ti, espera em Ti, está firmado em Ti, nada vai se abalar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei coisa alguma. Porque o Senhor nos prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui comigo. Ele está aí com você. Ele está com todos. Só que todos vão ouvi-lo? Não. Todos vão viver aquilo que ele tem? Não. Quem vai viver os planos de Deus, os sonhos de Deus, são aqueles que se deixam levar pelo Espírito Santo. Aqueles que buscam a Deus, que buscam conhecer a Deus dia após dia e buscam viver o propósito que Ele tem. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque os pássaros, eles não plantam. Não é mesmo? Será que os pássaros são mais importantes para Deus do que nós? Né? Acaso uma mãe pode esquecer do filho que ainda amamenta? Quem dirá eu? Todos os nossos problemas, nossos muros, né? Ele tem na palma da mão dele. E ele tem pressa em resolver. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Olha, gente, que pai amoroso. Olha que pai amoroso. Tem um Salmo 18, gente. É um salmo bem comprido, bem comprido. Mas é um salmo que eu gosto muito. E ele fala que ele veio brabo. Saía fumaça do seu nariz. Pelos seus. Pelos seus. É ele quem luta por nós. Leiam o Salmo 18. Leiam, pessoal. Eu acho lindo. Não vou ler aqui para vocês porque é muito comprido. Mas fica aí uma tarefa para vocês. Leiam os Salmos 18. E essa palavra, gente, de Isaías, que eu passei agora por último para vocês, 26:3. Ele vai conservar em paz todo aquele que confia nele. Essa semana será uma semana de muitas vitórias. Será uma semana extremamente diferente de todas que nós já vivemos. Em todos os sentidos da nossa vida. Está iniciando uma semana extraordinária. Uma semana que Deus fará grandes coisas. Então, na hora que você querer que a sua mente vá dar uma voltinha e mude os pensamentos, lembre-se que a tua mente, você vai ficar em paz se você manter os teus pensamentos, a tua confiança no Senhor. Que nada vai te abalar. Lembre-se disso. Ah, isso aqui não aconteceu do jeito que eu queria. Ai, deu ruim, viu? Você colocou a tua esperança, a tua força, tudo aos pés do Senhor? Então, lembre daquela palavra que diz assim, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso é para quem está firmado na rocha. Essa palavra é para quem está andando nos caminhos do Senhor. Essa palavra é para quem depositou a esperança nele. Não é para qualquer um. Só vai viver as promessas do Senhor aquele que espera nele. Aquele que confia nele. É uma escolha. Eu mando na minha mente, gente. Eu mando. Eu dou ordem à minha mente.
Pare devagar. Volte aqui. Pare com esses pensamentos estranhos que não vêm de Deus. Amém? Bom dia, Jaque. Thalia, Samara, a Rosângela. Bom dia, meninas. Bom dia, João, Leodir, Joelma, Jordana, Paulinha, Roseli, Isael, Fran, bom dia. Eva, bom dia. Pessoal, vou encerrar aqui, viu? Quem chegou agora, depois assista. Fica no YouTube também, pessoal, né? E fica aqui no Instagram. Tomem posse da bênção. Deus nos abençoou já com toda a sorte de bênção. Ele já nos abençoou. Nós já somos abençoados. Nós somos herdeiros, cordeiros com Cristo. Tudo que Ele conquistou na cruz é direito meu, é direito nosso. Vamos, pessoal, vamos caminhar com a direção do Senhor. Que Deus abençoe, meus queridos. Obrigado pela presença de todos vocês. E vamos seguir aí essa semana, que será a semana mais extraordinária de nossas vidas até a data de hoje. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até segunda-feira que vem às 7 da manhã. Tchau, tchau, pessoal.